O nosso trabalho de hoje é a pintura dessa galinha em um pano de copa. Agora sigam aí com o passo a passo, mas não deixe de dar uma curtida nesse vídeo e também se inscrever no meu canal. O primeiro passo que eu vou passar para vocês é como que eu preparo a tábua para eu poder colocar o tecido em cima. Eu uso essa cola permanente da Acrylex, certo? Que ela serve como um adesivo. E eu vou passar mais bem pouquinho. Observa que a minha tábua, ela já tá aqui um pouco suja, porque colocando tecido de cores mais escuras e vai prendendo o pelinho aqui. Então, ó, eu pego a cola, certo? Ó, pego um pedacinho de papel mesmo, pode ser papel que seja um pouco firme, duro. Ó, coloco um pouquinho, é pouquinho mesmo, certo, gente? Que eu coloco e vou passando, ó. Não preciso passar em toda a tábua, não passa nessa área que eu pinto aqui, eu não passo. Eu passo só nas laterais aqui, certo? Ó, pouquinho mesmo. Você viu que eu coloco bem pouquinho e espalho. E aí eu não posso deixar acumulado não, certo? Se ficou algum pouquinho de cola acumulado, eu venho passando um pedacinho de papel novamente, certo? Para espalhar todinha. Passei. Agora eu vou deixar dar uma secadinha aqui por uns 3 minutinhos, ok? Já tá já no ponto de colocar o tecido, certo? Ó, porque vocês não tem como perceber, mas a gente coloca a mão aqui, a gente percebe que ela tá tipo um adesivo. Aí eu vou colocar o tecido pra gente poder passar o risco, ó. Primeiramente, que risco eu vou passar? Vou usar esse risco aqui dessa galinha, certo? Eu vou deixar o risco aqui na descrição desse vídeo. Aí, ó, eu passo no tecido, já passei aqui, tá? Já economizar tempo, eu coloco, ó, por baixo. Vocês conseguem enxergar, ó, o risco. O risco ele tem que estar bem forte para que a gente consiga enxergar pelo tecido. Caso não consiga enxergar, porque esse tecido, como ele é branco, ele é transparente, né? Você pode também usar o carbono. Para riscar, gente, sem o carbono, eu utilizo esse lápis aqui, ó, da Faber-Castell, certo? Ele tem o nome 2B, ó, porque ele é muito bom, a tinta dele é forte, certo? Não risquem com caneta, porque vai manchar o seu trabalho. Risque com lápis ou com carbono. Ó, e tá faltando eu riscar apenas uma florzinha dessa. Aqui ela tá logo abaixo, mas eu quero que ela fique mais distante um pouquinho. Aí aqui eu coloco onde eu quero que é pra ela ficar. E aqui eu risco. Ok, agora ó, eu vou colocar o tecido na tábua. Então, como tem a parte da cola do adesivo, ele vai ficar bem esticadinho. Tem gente que coloca fita, certo? Esse aqui porque facilita. E olha que não é toda vez não, por exemplo, eu vou usar esse daqui, eu vou tirar, eu vou colocar outro, eu vou colocar outro. Então, eu posso usar várias vezes com a mesma cola que está aqui. Às vezes, se eu passar só um panozinho molhado, assim, úmido na tábua, ele vai tirar os pelinhos, mas a cola vai permanecer se eu não pressionar com força, certo? Vou iniciar com o pincel número 10 e passando o incolor. Gente, esse incolor, ele não é o branco, certo? Ele é incolor, ou seja, ele é transparente. A gente vai passar só para poder fazer a parte de baixo aqui da base, que é do capim, e a partezinha da sombra. Por que que eu passo? Porque fica fácil para deslizar a tinta, ou seja, para passar a tinta. Como é uma cor que eu não quero que ela fique tão forte no tecido, por isso que eu uso o incolor, certo? Primeiramente, eu dou uma umedecida com água mesmo no tecido, no pincel, certo? Aí eu tiro o excesso da água e venho passando o incolor. Aqui eu vou passar, ó, nessas partes mais profundas e em torno de todo o risco. Observa que não tem, ó, problema se ela entrar aqui na parte de dentro do risco, porque, como eu já disse, ele é transparente, tá? Quando vir com a outra cor é que
tenho que me atentar a essa questão do risco. Então, eu vou passar aqui, ó, em torno do risco e preencher toda essa parte mais profunda. Nessa partezinha de baixo aqui, eu vou colocar ela aqui mais distante do risco, aqui uns 3 centímetros. Agora, a gente vai fazer, ó, esse contorno aqui por trás da galinha e não aqui a parte de baixo, não, certo? Primeiramente o contorno, depois a gente passa a parte aqui de baixo. Eu vou utilizar o azul hortênsia, coloco só tinta só de um lado do pincel, ainda tô usando o pincel número 10, certo? Ó, não precisa ser muita tinta, tiro o excesso. E venho fazendo. Aqui eu já faço, olha, o contorno. Aqui eu não posso colocar dentro do risco. Faço o contorno. Observa, ó, que o lado da tinta eu coloco pro lado do risco, para que eu consiga fazer esse contorno com precisão. E daí, ó, eu venho agora esfumaçando, certo? Eu esfumaço. E vou, como é que eu faço esfumaçado? Ó, eu vou girando o pincel, ó, em movimentos circulares, certo? Agora eu vou pegar um pouquinho, mas um pouquinho mesmo do azul petróleo. Caso você não tenha, você pode deixar por aqui mesmo, certo? Ou pode usar um cinza lunar.
Ó, vou pegar apenas um pouquinho e a gente vai colocar nessa parte mais profunda, certo? Nesses lugares, ó, que estão mais profundos. Aqui. Certo? Coloquei, eu dou uma limpadinha no pincel e venho esfumaçando, certo? De dentro para fora. Para pintar a faixa aqui de baixo, eu vou usar primeiramente o verde folha. Tenho que ter cuidado aqui, ó, para não deixar a tinta acumulada. Gente, o pincel, a gente pinta com ele em pé. Eu dou uma deitada assim, a gente tem que pintar com ele em pé assim, ó. Porque aí você consegue fazer mais os riscos com precisão. Eu dou essa inclinada no pincel para que você consiga visualizar a pintura que eu estou fazendo, certo? Então, aqui, ó, essa faixa aqui, a gente faz ela mais larga um pouco. E aí, a gente vem esfumaçando aqui, ó, no restante do incolor, certo? Sempre o lado da tinta, eu coloco, ó, para o lado que tá no pincel, para o lado do risco. Agora, eu dou só uma limpada no pincel para tirar o excesso de tinta, nem vou precisar lavar. Eu vou usar agora o verde pinheiro. Coloco também, eu não coloco muito,
certo? Ó, só de um lado do pincel. E aqui, ó, vou fazer esse contornozinho aqui da parte de baixo da galinha. E aí eu faço do mesmo jeito o esfumado. O que é esse esfumado, gente? É misturar uma tinta com a outra, certo? Para não ficar essa separação, certo? Ah, aqui terminou uma e começou a outra. Não, a gente quer tirar essa faixa aí de... Para a gente fazer a pintura, nós temos que ir pintando as partes que estão por baixo, certo? Observa que essa parte está por debaixo do laço. Assim, ó, como a partezinha do rosto também está por debaixo do laço, certo? Por detrás aqui, ó, do bico, certo? Essa partezinha aqui de baixo, ó, também está por debaixo do bico. O corpo está por debaixo da asa, certo? E a asa está por debaixo dessa parte aqui. Então, a gente tem que ir pintando as partes que estão por baixo. Então, primeiramente, eu vou pintar essa partezinha aqui de cima, certo? Que está por detrás do laço. Vou usar a cor púrpura, certo? E agora eu troquei o pincel, eu estou utilizando o pincel número 8, certo, gente? Porque ele é um pincel mais fino e daí, ó, a gente tem mais precisão na hora de fazer os detalhes. Porque aqui agora eu não posso mais errar, certo? Eu não posso entrar dentro de um risco e nem sair fora do risco. Tenho que pintar em cima do risco, eu não posso sair do risco, certo? Coloco, gente, eu não enfio o pincel assim dentro, eu sempre coloco o pincel assim, ó, de lado, para que eu vá pegando a tinta só de um lado do pincel, certo? E aí, ó, é esse lado do pincel, e às vezes, ó, se sujar do outro lado, eu tiro o excesso para que não fique tinta desse lado, né? Que é para ir, porque às vezes eu quero fazer apenas um contorno em alguma coisa e não emborra no meu trabalho. Então, nesse caso aqui, se for para preencher, não tem problema. Mas, por exemplo, eu já vou tirando para caso não corra o risco de errar o meu trabalho. Então, o lado que tá a tinta é o lado que eu coloco pro risco. Certo? Olha só, o risco está aqui. Então, eu coloco o pincel em pé e vou fazendo esse contorno. Ó, vou inclinar ele para que você observe que eu tô fazendo. Observa que eu cubro o lápis, certo? O risco do lápis. Feito todo o contorno, eu venho preenchendo. Gente, e é para preencher mesmo, certo? É para cobrir toda a trama do tecido. Não venha fazendo assim, ó, que depois você tem dificuldade para você ir preenchendo. Você vem preenchendo, ó, todo de uma vez, assim, ó, aos poucos, certo?
Ó, você vem preenchendo, que daí você controla mais a sua pintura. Coloca tinta e vai preenchendo. E é interessante, ó, depois que você passar a tinta, eu venho passando novamente, certo? O pincel, para que essa tinta, eu tenho certeza que ela vai entrando no fio. Gente, outra coisa, não deixe tinta acumulada, certo? Com o mesmo pincel e um pouco do branco, vou pegar aqui, eu já pego aqui mesmo, certo? Em todo o pincel, não precisa ser só de um lado. E vou fazer, certo? Um esfumaçado aqui no centro. Ó, eu coloco, posso até colocar assim, ó. E aqui eu vou esfumaçar, certo? Vou fazer, ó, movimentos circulares. Misturei, ó, bem a tinta aqui no centro, ó, eu vou agora para aqui, para as laterais, certo? Posso tirar, limpar o pincel e venho misturando aqui, ó, certo? Observa que ficou aqui, ó, tá vendo que tá separado? Uma parte mais clara, uma parte mais escura. Então, eu vou aqui nessas laterais aqui, ó, misturar bem. Se eu tiver necessidade, vá limpando o pincel, que vai facilitando esse processo. Agora, com o vinho, eu vou fazer uma sombra. Como eu falei que essa parte aqui está por debaixo dessa, logo vai ter uma sombra aqui, certo? Então, a gente vai fazer essa sombra com o vinho. Coloco aqui, eu vou colocar só de um lado do pincel. Observa que eu não coloco muita tinta, certo? Ó, tiro aqui o excesso e venho fazendo esse contorno. Ao lado que tá a tinta no pincel, é o lado que eu coloco aqui, ó, para o risco. Observa como do outro lado não tem tinta, ó, ele já vai fazendo tipo um esfumaçado, né? Passei. Agora eu venho misturando essa tinta. Como é um espaço fino e se eu fizer movimentos circulares assim, eu posso entrar na parte que não tá pintada, daí, ó, eu posso ir tipo puxando assim, ó, de dentro para fora, mas observa que mesmo assim eu ainda faço uns movimentos circulares, certo? Às vezes, ó, se a gente fizer assim também, movimento de vai e vem, também a gente consegue um esfumaçado. Gente, o segredo é você ir mesmo misturando as tintas, certo? Não deixar essa divisão de tinta, certo? Nessas partezinhas aqui, ó, mais baixa, eu vou colocar também um pouquinho do vinho, certo? Ó, eu passo o pincel em pé aqui, senão não vou conseguir fazer esse contorno direito. Passei, eu dou uma misturada.
Ok, então a gente já está com essa partezinha aqui finalizada. Agora, ó, a próxima parte que nós vamos pintar é essa partezinha aqui do rosto. Lavei bem o pincel, certo? Que eu tô usando ainda, ó, o pincel número 8. Gente, geralmente para toda essa pintura aqui, eu vou usar esse pincel número 8. Só para os detalhes aqui que eu posso usar um outro pincel, certo? Então, eu vou pintar toda de branco. Por isso que eu lavei bem o pincel, lavei bem e sequei. Então, eu venho pintando toda ela de branco. Não é porque, gente, a tinta é branca e a parte de baixo também é branca, que você não vai preencher toda a trama, viu? Tem que preencher tudo do mesmo jeito que a gente fez com a outra cor. Porque o branco também ele vai destacar aqui. Então, tem que ficar bem preenchido. Parte, sim, aqui do olho, observa que tem 3 partes, certo? Do olho, essa, essa e essa. Essa outra partezinha aqui, eu já vou preencher ela também de branco, certo? Já pintei toda a parte aqui de branco, agora eu vou com a cor cinza lunar, coloco pouco aqui no pincel, certo? E a gente vai fazer um contorno em volta de todo esse rosto, tanto aqui na parte das sombras, certo? Quanto aqui nas laterais. Então, eu coloco o pincel em pé e vou fazer um contorno. Bem pouco, gente. Como o cinza, certo? Ó, é um tom bem mais escuro que o branco, né? Óbvio. Então, o contornozinho é bem pouco. Aqui na outra lateral também. Sempre o lado da tinta para o lado do risco. Tiro, pego. Lembra que a gente já pintou uma parte aqui do olho. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas daqui dá pra eu ver a parte do risco, então... E agora a gente tira o excesso de tinta do pincel e vem esfumação, certo? Agora, com o rosa chá, eu vou triscar a ponta assim dentro. Gente, é só um pouquinho, certo? Só um pouquinho assim.
e vou colocar aqui, ó. Eu nem vou esfumaçar agora, eu vou colocar de um lado e do outro, só pra gente ter noção que a gente tá colocando a mesma quantidade, certo? Coloquei, limpo o pincel, só tiro o excesso de tinta do pincel e venho fazendo movimentos circulares aqui. Não posso colocar muito, certo? E é porque eu tô usando aqui o rosa chá. O rosa bebê também dá pra fazer, certo? Se você for, por exemplo, fazer com um rosa escuro, você coloca mesmo só um tiquinho de tinta, tira o excesso e faz o esfumaçado. Você vê que um pouquinho de tinta, ó, já faz uma grande diferença. Agora, vou com verde pinheiro e vou pintar, ó, essas duas partezinhas aqui do olho. Mas eu vou centralizar mais a tinta nessa lateralzinha aqui de fora. Eu faço o contorno. E dou uma puxadinha assim pra dentro. Mas observa que eu não vou até encostar no outro risco, não. Fazer do mesmo jeito do outro lado. Assim, gente, agora eu tô trabalhando com o pincel número 6. Fiz todo o contorno do risco, dou uma puxadinha, mas não chego até o outro risco. Limpo o pincel, lavo mesmo, seco bem. Pego agora a tinta branca, coloco só de um lado do pincel também. E agora eu vou colocar a tinta branca pro lado do risco que está aqui, essa partezinha maior. Passei, limpo o pincel e agora eu venho aqui no centro, aqui, ó, dessa parte, misturando o verde com o branco. Faço do mesmo jeito do outro lado. Ainda com o pincel número 6, eu vou preencher essa parte aqui, ó, maior, com a cor preta. E vou fazer o contornozinho aqui do olho. Então, vou fazer todo um contorno. Observa que o risquinho aqui, ó, por isso que eu tô usando o pincel número 0, porque é um risquinho bem fininho. Então, a gente consegue fazer esse risquinho quando o pincel, ele tem esse partezinha do pelo mais comprida.
Aqui agora a gente já vai fazer uns cílios. Então, eu puxo aqui, ó, pra esse lado, ó, eu coloco tinta no pincel, tem que ser pouquinho, a gente não pode estar aquele monte de tinta aqui não, tem que, se tiver, tira, limpa o pincel e coloca novamente. Aí eu coloco aqui, ó, onde tá o finalzinho do risco e dou uma puxadinha, de dentro pra fora. Vou fazer aqui do outro lado também, de dentro pra fora, de dentro pra fora, certo? Fazer do outro lado, de dentro pra fora. Fazer a sobrancelha, coloco e faço um risco assim, certo? Um pouco circular. Do outro lado. Agora, com faça bolinhas, nós vamos fazer um pinguinho aqui no olho. Gente, caso você não tenha o faça bolinhas, você pode também estar utilizando a ponta do cabo do pincel, certo? E também você consegue fazer esse processo. Mas, caso você não tenha, gente, você encontrar um, você compra, tá? Porque isso aqui é muito útil. Eu vou pegar aqui, ó, a pontinha número 4 para fazer a bolinha maior, certo? O ponto de luz maior. Coloco dentro, vou lá e trisco. Coloco dentro novamente da tinta da cor branca, certo? Vou lá e faço a minha bolinha. Porque se você não coloca dentro da tinta novamente, você não vai ter ela do mesmo tamanho. Agora eu vou para a pontinha número 1. Coloco dentro, certo? E vou fazer 2 pinguinhos aqui em volta. Novamente. Do outro. Novamente. Certo? Então, pronto. A partezinha do rosto dela já está finalizada. Agora, a gente tem, ou eu posso fazer aqui logo, ó, a partezinha do laço, já que eu fiz as duas partes, parte de baixo, ou venho para a parte do corpo. Nesse caso, eu vou terminar logo essa partezinha aqui do laço. Agora, eu vou pintar a parte do laço. Vou usar a cor melão, mas você também pode usar amarelo ouro ou um amarelo da sua preferência, tá? Continuo usando aqui, ó, o pincel número 8. E vou preencher todo esse espaço de amarelo. Ok, já pintei toda a parte aqui de amarelo, de melão, na verdade. Agora, com a cor branca, eu vou fazer 3 pontozinhos de luz. Um desse lado, certo? Um desse lado e um aqui no meio. Gente, quando eu coloco assim, é porque a tinta tá molhada, certo? Se você tiver num momento que a temperatura tá muito quente, você vai fazendo um pontinho de luz por vez, porque senão a tinta pode secar um pouco, né? E você ter dificuldade para espalhar essa tinta, certo? Aí aqui, ó, eu vou fazendo movimentos circulares para dar esse pontozinho de luz. Eu vou aqui no centro também, faço a mesma coisa. E aqui do outro lado, certo? Sempre fazendo movimentos circulares. Eu espalho a tinta e depois venho em volta aqui, ó, misturando bem essa tinta. Ok? Já fizemos os pontos de luz. Agora eu vou pegar a cor caramelo, vou dar uma limpada no pincel e vamos fazer uma sombra aqui, uns detalhezinhos na cor caramelo. Vou colocar, ó, pouca tinta do pincel, só de um lado, tiro o excesso e aqui eu venho fazer, ó, aqui em volta desse círculo, certo? De um lado, do outro.
Aqui, ó, nessa partezinha de fora, eu coloco um pouquinho também. Aqui um pouquinho aqui, ó, na partezinha de cima e um pouquinho aqui na partezinha de baixo. Tiro a tinta do pincel, não preciso lavar, certo? Ó, só dou uma limpada no pincel e venho agora misturando essa tinta. Ok, se você achar que tem necessidade de passar mais um pouco, eu achei que não tá muito detalhe, aí você vai lá e coloca mais um pouco. Do mesmo jeito, tira o excesso do pincel de tinta e vem misturando. Ok, já estamos com o laço dela já finalizado. Agora nós vamos cobrir todo o corpo dela, certo? De preto. A asa não, gente, é apenas o corpo. Porque observa que o corpo está por detrás da asa, certo? Então, por isso que a gente vai fazer primeiramente o corpo, depois a asa, aí que a gente vai fazer essa parte e por último essa parte, certo? Tô usando aqui ainda, ó, o pincel número 8 e vou fazer toda essa cobertura aqui. Não esquecer de passar, gente, o pincel aí ó, várias vezes no mesmo lugar para que a tinta entre na trama do fio. Ok, já pintei aqui ó, toda a parte na cor preta, não vou colocar nenhum ponto de luz, certo? Aqui a parte da asa eu vou pintar de marfim. Continuo usando o pincel número 8. E aqui você tem que ter muito cuidado na hora de encostar a tinta na cor preta, porque você não vai deixar a tinta acumulada, certo? E também não pode fazer que uma tinta misture com a outra. Já fiz toda a pintura. Aqui agora eu vou usar a mesma cor melão, que foi a mesma cor que eu usei no laço, certo? Caso você usou o amarelo ouro, você também vai usar a mesma cor aqui, certo? Coloco ó, só um pouquinho de tinta no pincel e vou fazer uma sombra aqui nessa partezinha de baixo e venho misturando essa tinta. Passou um pouquinho bem aqui, ó, eu venho corrigindo aqui com a cor preta. Novamente, eu vou colocar mais um pouquinho de tinta e vou seguir com esse destaque aqui na lateral. Colocar mais um pouquinho aqui. E um pouquinho aqui desse lado. Tiro, certo? A gente trabalha com pouca tinta, porque depois, quando trabalha com pouca tinta, você tem a opção de colocar mais um pouco, caso você queira. Quando você coloca muita tinta, aí fica ruim você ter que diminuir, certo? Agora, com a cor caramelo,
eu vou passar aqui só nessa partezinha aqui que tá por debaixo aqui, certo? Só uma sombra, eu vou colocar bem pouquinho no pincel. Vou fazer esse contorno. Tiro o excesso de tinta do pincel e venho misturando. Ok, já estamos com a asa finalizada, certo? Agora nós vamos terminar aqui, ó, as partezinhas aqui da crista, certo? Fizemos a crista aqui em cima e vamos fazer essa outra partezinha aqui que fica por debaixo do bico. Eu vou pintar essa parte também de púrpura, que foi a mesma cor que eu usei para fazer essa base, vai ser a mesma cor que eu vou pintar aqui. Continuo usando o pincel número 8. Pintei. Agora a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez aqui na parte de cima. Eu vou fazer primeiramente os pontos de luz, certo? Eu vou colocar aqui nessa lateral aqui, nessa outra lateral. E aqui eu venho misturando, ó, misturo aqui, vou dar uma juntadazinha aqui. Ok, fiz. Limpo o pincel. E venho fazendo movimentos circulares aqui, ó, tipo nas bordas, certo? Porque eu já estou com o meu ponto de luz, então eu não quero desmanchar ele. O que que eu faço? Eu vou misturando aqui nas laterais. Ó, fazendo movimentos circulares. Ok, misturei. Aí você observa assim, não, mas tá muito claro. Aí você pode vir dar uma misturadinha mais aqui nesse meio. Misturou. Faz do mesmo jeito nas laterais. Gente, o segredo é ir fazendo esse esfumaçado mesmo. Ok. Agora, nós limpamos o pincel e vamos para a parte do vinho. Fazer esse mesmo detalhe que a gente fez. Olha, aqui a gente já sabe que se ele tá por debaixo, então ele vai pegar todo esse contorno. Então, eu vou passar aqui, ó, todo o contorno. Lembrando que é o lado da tinta pro lado do risco. E não é muita tinta, viu? Pra fazer os contornos aqui, essas sombras, na verdade, a gente coloca pouca tinta. Vou fazer um pouquinho aqui, ó, vou descer um pouquinho aqui na lateral, só para sobressair mais do... Ok, só aqui mesmo que eu vou passar. Limpo o pincel e venho aqui, ó, esfumaçando. Quando você coloca a tinta só de um lado do pincel, o outro lado já tá um pouco esfumaçado. Ok, nós já estamos aqui com essa parte aqui finalizada. Agora eu vou pintar a parte do bico também da cor melão. Então, eu preencho todo ele, certo? Com cuidado para não borrar. Agora, eu vou pegar um pouquinho do branco, pouquinho assim, ó, na ponta. E vou fazer um pontinho de luz aqui na parte de baixo do bico. Coloco a tinta e venho misturando.
Misturou, observa que tem uma separação, então eu tiro o excesso de tinta do pincel e agora eu venho fazendo movimentos circulares para esfumaçar bem, certo? Viu? Não tem mais aquela separação. Lavo novamente o pincel, agora com a cor laranja, vou pegar pouca tinta no pincel, deixo só de um lado e vou fazer, ó, esse contornozinho aqui na parte de cima. Por que que eu deixo pouca tinta? Porque o laranja, ele já é uma cor bem forte, né? Então, se você colocar muito, depois você vai deixar o seu bico todo laranja praticamente, né? Passei, tiro o excesso de tinta do pincel. Gente, lembrando que ainda tô trabalhando com o pincel número 8. E agora vamos fazer movimentos circulares aqui, ó, para misturar uma tinta com a outra. Ok. Limpo o pincel novamente, enxugo bem, certo, gente? É interessante, quando eu falo enxugar, é interessante para não ficar água no pincel, porque senão quando você colocar tinta, ela vai ficar muito mole e pode escorrer. Aí eu vou pegar um pouquinho do marrom, certo? Ó, coloco aqui só de um lado do pincel. Esse lado da tinta vai ficar pro lado de cima aqui do risco, certo? Se caso você quiser trocar o pincel e colocar o número 6, pode fazer, porque você vai conseguir fazer com mais precisão. Coloco o pincel em pé pro lado do risco, certo? E a gente vai fazer um risco assim, pegando daqui, ó, de dentro do rostinho, um pouquinho, passando por essa lateral e terminando aqui no lado do rosto, certo? Como que eu vou fazer? Coloco o pincel em pé, vou pegar aqui, ó, aproximadamente aqui menos de 1 centímetro dentro da partezinha do rosto, certo? Aí eu vou subir aqui, ó, pela essa lateral. Faltou tinta, coloco novamente no pincel, tiro o excesso com o pincel em pé. Venho, cheguei aqui no final, eu vou entrar também nesse lado aqui do rosto. E entrou aqui um pouquinho, certo? De um lado e do outro. Certo? Aqui agora vou colocar tinta novamente. Deixo só de um lado, coloco o pincel em pé, vou deixar o lado da tinta, ó, pro lado do risquinho que eu quero que fique, ou seja, aqui, ó, para esse lado, porque eu vou fazer o risco desse lado. E vou fazer um risquinho assim, ó. Certo? Aí, novamente, viro a tinta agora pro outro lado e faço um risquinho do outro lado. De um lado e do outro. Certo, nós já estamos com a partezinha do bico finalizada. Caso você queira fazer um esfumaçado aqui, ó, próximo, para não ficar tão marcado, você vem desse lado, coloca o pincel e dá uma mexida nele, ó, uma sacudida nesse pincel. Vou do outro lado e faço a mesma coisa, ó. Por que que eu tô fazendo? É só para não ficar marcado desse lado, certo? Deixar o contorno apenas do outro lado. Aí você vem, ó, dá uma sacudida no pincel, assim, um movimentozinho de vai e vem no pincel. Não precisa nem tirar ele do lugar, que aí ele já dá esse esfumaçado. Agora nós vamos para a parte das flores, certo? Eu vou fazer uma e daí é só repetir a outra.
vou pintar as folhas de verde pinheiro. Agora eu tô usando o pincel número 6 porque aqui os riscos são menores. Então, como as folhas estão por debaixo das flores, né? Então, eu vou primeiramente pintar as folhas. Depois de coberta toda a parte da folha, eu venho com o branco, só pra gente fazer uns pontozinhos de luz nessa folha, certo? Então, ó, pego aqui, ó, na partezinha de cima, dou uma puxadinha de dentro pra fora. E faço aqui a partezinha de dentro aqui. Vou com a outra e faço o mesmo jeito, ó. Puxadinha aliás, de dentro pra fora não, gente, perdão, é de fora pra dentro, certo? Um jeito do outro lado, ó, de fora pra dentro. E aqui no meio, de dentro pra fora. Vou preencher toda essa partezinha aqui das pétalas de rosa chá. Agora eu vou pegar o vinho e vou separar uma pétala da outra, assim como fazer aqui em torno desse miolozinho aqui, certo? Então, ó, eu vou colocar essa pétala aqui está sobre essa, então faço uma sombra que também está sobre essa outra aqui do lado. Essa está sobre essa, então eu faço uma sombrazinha aqui. Essa aqui tá sobre a outra, certo? Que tá de trás da outra ali. Tiro o excesso de tinta do pincel e venho fazendo o esfumaçado. Ok. Aí agora eu vou passar aqui só em volta do miolozinho, mas bem pouquinho. Passei, tiro o excesso de tinta e venho fazendo esfumaçado. Agora que a gente colocou a sombra, a gente vem com ponto de luz, que é o contrário do que a gente faz com a sombra. Então, se essa pétala aqui dá por cima das outras, então eu vou fazer agora, ó, o contrário. Eu faço a luz na parte que está por cima. De um lado e do outro. Ó, eu fiz a sombra aqui desse lado, então a luz tem que ser aqui desse lado. Observa que tô colocando bem pouca tinta no pincel. Tiro o excesso de tinta do pincel e venho misturando mais essa tinta, certo? Para não ficar essa separação. Agora volto com a cor melão novamente e vou pintar o miolozinho da flor todinho aqui, ó.
Com o marrom, vou colocar a tinta só de um lado do pincel. Vou fazer, ó, um contorno assim, ó, pegando aqui da parte de cima, ó, boto o pincel em pé e venho girando em torno aqui. Fiz, pego novamente a tinta, coloco só de um lado do pincel e dou uma pinceladazinha aqui no meio. Pego um pouquinho do branco, coloco só de um lado do pincel e vou fazer um pontinho de luz aqui e aqui. Ok, já fiz a outra flor, agora a gente vai fazer só uns detalhezinhos nessa flor. Eu vou pegar aqui, ó, o verde, o mesmo verde que eu pintei a base, que é o verde bandeira, perdão, que é o verde pinheiro, e vou usar o pincel número 0 e vou fazer uns detalhezinhos. Como que eu faço? Eu coloco a tinta na ponta do pincel, puxo daqui de cima, ó, eu tô uma certa distânciazinha assim, de uns 3 milímetros, certo? Ó, puxo e puxo aqui em direção à folha, fazendo uns detalhezinhos assim. Ó, coloco e venho fazendo, certo? Não precisa seguir o risco da folha direitinho, não. Coloco e venho fazendo umas ondinhas no pincel. Partezinha de dentro, vamos ver a partezinha do branco, faço um detalhezinho. Na parte da flor, a gente faz do mesmo jeito, só que aqui a gente não vai fazer essas ondinhas, a gente vai tentar cobrir todo o contorno da flor, o risco, certo? Ó, vou pegar aqui agora a cor púrpura, coloco, ó, na tinta do pincel e vou tentar, ó, cobrir esses detalhezinhos. Passei, não conseguiu cobrir todo o risco, ficou algum lugarzinho falhado, deixa, certo? Não tem problema. Aí aqui dentro, ó, eu coloco uns detalhezinhos assim. Vou pegar a cor preta, certo? É o preto. Vou colocar, gente, pouquinha tinta na ponta do pincel. E vou dar, ó, fazer uns pinguinhos assim em volta aqui, onde separar a flor do miolo, certo? Ó, mas é uns pinguinhos assim longe, ó. E aqui no centro faço um pouquinho, certo? Aí, com o verde pinheiro e o pincel número 0, a gente vai fazer uns capinzinhos aqui nessa parte verde aqui. Então, vou pegar o pincel, coloco de tinta, coloco aqui, ó, e dou uma puxadinha pra cima, certo? Observa que eu não faço reto, ó, eu faço uma voltinha no que eu puxo. E aqui eu vou colocando os capinzinhos. Agora, para finalizar, eu vou usar o faça bolinhas novamente, certo? Eu vou usar aqui, ó, a ponta número 4 e vou fazer bolinhas pretas nessa parte da asa e bolinhas brancas nessa parte do corpo. Então, ó, vou colocando no faça bolinhas e vou fazendo as bolinhas. Certo? A gente vai colocando assim mesmo, aleatoriamente, mas mantendo uma certa distância. Ok, já fiz as bolinhas na parte da asa. Agora, com a cor branca, nós vamos fazer pelo corpo. Também vou usar
a ponta número 4. Caso você queira que fique as bolinhas menores, você pode usar a ponta número 3. Na verdade, acho que eu vou usar a ponta número 3, tá? Vou fazer para que as bolinhas fiquem menor um pouco. Porque elas vão se destacar mais no preto, né? Ok, eu estou com a pintura finalizada. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tentem reproduzir na casa de vocês, certo? Vocês podem usar também outras cores aqui para o laço, outras cores aqui para a flor, tá bom, gente? E essa barrazinha aqui eu só coloquei uma barra mesmo de tecido, certo? Eu coloquei aqui só no lado mesmo da frente e coloquei o passa-fitas, certo? Mas daí também você pode colocar o bico aí da sua preferência. Gente, não saia desse vídeo, tá? Sem dar uma curtida nele e também sem se inscrever no meu canal. Um abraço a cada um de vocês.